Olá pessoal, aqui é a Tatiana do canal Costurices Delis. A Elisângela também faz parte aqui da equipe. Já quero te pedir para se inscrever no canal, se você é novo por aqui, curtir o vídeo e também se inscrever no grupo VIP do Facebook. Lá a gente deixa disponíveis todos os nossos moldes das aulas gratuitas aqui do YouTube. E no passo a passo de hoje, nós vamos ensinar essa sacola de Páscoa que tem duas opções. Você pode estar carregando ela na mão ou então na transversal. Nós trouxemos essa proposta aqui para facilitar aí a vida das mamães e das crianças. Você vai poder tirar as alças, que ela é feita com botão, e carregar somente com a alça na transversal, ou então, se você quiser também, é só retirar os botões e carregar ela só na mão. Nós colocamos também esse pingente aqui para dar um charme especial na sacola, e a parte de trás ela tem esse pomponzinho aqui, que é o rabinho do coelho. Vamos para o passo a passo? Vamos iniciar a produção da nossa sacola. O molde está disponível no grupo VIP do Facebook, o link está logo abaixo na descrição. Então, nós colocamos em tamanho A4, vai ter uma folha com essa montagem da sacola e também uma folha com as partes para você cortar no tamanho do feltro de acordo com a cor que você quiser. Então, esse aqui é o coração. A pata, você vai cortar 4 vezes, porque ela é dublada e vai ter um enchimento por dentro, e vai cortar 2 vezes, fazer esse detalhe aqui da pata. Então, para cada pata, você vai cortar 3 desse molde aqui e 1 para essa parte do fundo e a mesma coisa do outro lado. As orelhas também tem a parte maior, essa parte interna você também vai escolher o tom que você vai querer utilizar. Nós vamos utilizar a cor, o tom pele, creme. Essa aqui é para cenoura, então vai ter a parte principal, que é a parte laranja, e você vai cortar 3 vezes na verde para fazer o detalhe das folhas. Aqui já está cortado no feltro, então eu cortei 2 vezes. No tamanho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei 2 vezes no tamanho desse molde aqui, inclusive com os detalhes da caixinha de leite. Peguei o molde do coração, risquei ele em cima de uma das partes aqui, recortei, então ele ficou dessa forma aqui, com essa abertura. E o coração aqui, eu cortei ele, eu segui esse molde e deixei 1 centímetro aqui de distância maior para a gente colocar aqui por dentro. A parte das patas, como eu falei com vocês, eu cortei 2 vezes no branco, que a gente vai passar a costura em volta e vai fazer o enchimento, e coloquei a parte do detalhe aqui da patinha nesse tom de pele creme aqui. Então, eu fiz, cortei, né, para as 2 patas, repeti o processo. Aqui também, para a cenoura, eu cortei 2 vezes no molde. Nós vamos passar a costura em volta e vamos também encher com a fibra. E cortei 3 vezes na cor verde para fazer o detalhe da folha. As orelhas, eu cortei também 2 vezes no branco, na parte maior, e o detalhe interno da orelha com o feltro da mesma cor da pata. Para as alças, eu cortei 4 retângulos, na verdade, na medida de 35 por 4 centímetros, porque aqui a gente vai fazer uma costura aqui na lateral, para ela ficar mais firme de segurar. Então, o feltro vai ser cortado 2 vezes e costurado dessa forma aqui. Como essa sacola nossa, ela vai ter 2 opções para estar segurando ela, porque a gente viu que é uma necessidade das nossas clientes. Então, nós vamos ter a alça de segurar aqui por cima e também vamos ter uma alça, a opção de carregar essa sacola na transversal. Então, também eu cortei uma medida de 85 centímetros por
4 centímetros de largura 2 vezes, que eu também vou fazer essa outra alça para ser mais uma opção aí, para facilitar o dia a dia das mamães e das crianças. Nós vamos começar aqui então pelas patinhas. Eu vou utilizar a cola de silicone para ajudar aqui a posicionar o feltro onde eu vou querer costurar. Então, eu vou colocar um pouco de cola aqui e vou colocar aqui embaixo. E vou colar também os detalhes aqui dos dedos das patinhas aqui. Vou passar cola nos 3 aqui. E vou repetir esse processo na outra pata também. Aqui já colei nas 2 patas, vou fazer isso também na orelha. Vou pegar aqui uma das partes, direito para cima, vou passar a cola e vou posicionar aqui a parte interna da orelha. Então, eu fiz isso com as 2 partes. Nós vamos para a máquina, eu vou passar uma costura aqui em volta dessa parte interna das 2 orelhas e em volta também da pata. E já vou aproveitar e vou fechar também aqui a orelha. Então, eu vou passar depois uma costura aqui em volta para fechar as orelhas também. As orelhas, elas não vão ser com enchimento. Eu já vou fechar ela toda aqui embaixo. As patinhas, nós vamos primeiro passar a costura aqui em volta dessa parte do detalhe. Depois, nós vamos colocar avesso com avesso. Vamos passar a costura em volta, fechando. Eu vou utilizar o ponto zigue-zague. Você pode utilizar, se for fazer à mão, o ponto de alinhavo. Então, eu vou deixar uma abertura aqui embaixo, assim, que é por onde a gente vai colocar o enchimento da fibra. E depois, nós vamos finalizar fechando aqui. Depois de passar a costura em volta, como eu falei com vocês, eu deixei a abertura aqui embaixo, onde a gente vai colocar a fibra. Aí, aqui, eu vou colocar o enchimento aqui dentro. E você pode estar ajeitando com a própria mão ou a ponta da tesoura. Aí, você vai preencher toda a patinha do coelho. Aí, depois que eu coloquei o enchimento aqui, eu volto na máquina e fecho essa parte aqui de baixo. Aí, vai ficar dessa forma aqui já toda costurada. Fechei as 2 patinhas. Para a cenoura, nós vamos colocar também avesso com avesso aqui. Vamos passar uma costura fechando aqui. Vamos deixar a abertura para colocar a fibra. E essa parte das folhinhas, né, do detalhe das folhinhas, nós vamos finalizar depois que encher. Nós vamos colocar aqui por dentro e terminar de fechar a costura. Então, primeiro nós vamos na máquina passar uma costura fechando aqui e deixando essa abertura aqui por cima. Aqui, depois de passar a costura na cenoura, eu deixei a abertura aqui na parte de cima. Eu vou colocar o enchimento aqui agora. Então, vamos encher toda essa parte aqui. E você pode estar ajeitando com a mão mesmo ou com a tesoura. Aí, vamos colocar um tanto aqui de enchimento. Nós vamos vir com essas partes aqui agora. Vamos posicionar aqui desta forma. Pode até passar um pouco de cola para não sair. E vamos voltar na máquina e costurar essa parte aqui de cima para fazer o acabamento aqui da cenoura. Já fechei a cenoura colocando as folhas aqui. E ficou assim. E você tem também a opção de utilizar uma tinta de tecido, no caso eu tô usando a cor preta, e fazer aqueles detalhes aqui da cenoura, aqueles risquinhos que ela tem. Então, você pode estar pegando um pincel fino e vir fazendo os detalhes aqui. Se quiser, pode passar uma caneta também para poder marcar. E você vai fazendo os traços aqui. Se quiser também pode utilizar uma tinta mais clara também, um tom mais claro.
Eu tô utilizando o preto aqui para destacar mais. E vai ficar dessa forma. Você pode esperar secar e fazer o mesmo processo do outro lado aqui. Para as alças, nós vamos colocar avesso com avesso. Vamos para a máquina, vamos passar uma costura aqui em volta. Eu vou deixar a medida de um pé de máquina aqui, porque depois eu vou vir com a tesoura zigue-zague e vou dar o acabamento aqui na alça. Eu vou finalizar ela toda aqui em volta, passando essa costura nas duas partes. Vou fazer também o mesmo processo nessa alça grande aqui também, que a gente vai usar de tiracolo. Vou colocar avesso com avesso e vou passar uma costura de um pé de máquina em volta de toda a alça. Já fui para a máquina, passei a costura em volta de toda a alça. Aqui eu passei a costura com a linha branca para dar um destaque na costura. E eu vou vir com a tesoura zigue-zague e vou recortar aqui em volta para dar esse acabamento aqui, para finalizar o acabamento ficar mais bonito. Aqui eu já recortei em volta das duas laterais das alças e em volta também da alça maior. Para a parte da frente da sacola, nós vamos posicionar o feltro com o lado avesso para cima. Vamos pegar o coração também com a parte direita aqui. Nós vamos passar um pouquinho de cola aqui em volta desse coração aqui, só para não sair do lugar, e vamos colocar essa aqui a parte do direito. Vamos colocar assim para baixo, posicionar aqui, apertar e podemos virar aqui, ó. Nós vamos na máquina passar uma costura aqui em volta para fazer o acabamento. Nessa parte da sacola, eu já preguei o coração, já fiz a costura de acabamento aqui. Eu optei por fazer a costura reta, achei que fica um resultado assim mais delicado, e atrás ficou assim. Agora, nós vamos fazer o fechamento lateral da sacola. Vou pegar essa parte com o direito para cima, vou colocar o direito da outra metade. Colocar, então, direito com direito. Nós vamos fazer a costura pelo lado avesso. Vou colocar um alfinete aqui para segurar. E como eu falei com vocês, nós vamos também dar a opção de colocar essa alça aqui para ser na transversal. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar aqui, vamos deixar a distância de 1 centímetro, fazer a costura com retrocesso aqui. Vamos deixar na lateral aqui a abertura que vai ser do tamanho do botão, porque nós vamos pregar um botão aqui. Então, na hora de fechar, nós vamos colocar pela lateral. Então, vocês escolhem o tamanho do botão que vocês vão utilizar. Então, nós vamos pegar a caneta para marcar, vamos medir 1 centímetro daqui, vamos fazer a costura, vamos marcar o tamanho aqui do botão e vamos fazer a costura daqui para cá. Então, lembrando de retroceder no início e no final, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Deixa eu arredar o alfinete aqui. Vamos marcar, então, 1 centímetro aqui de cima, colocar o botão e deixar essa abertura aqui. Vai ser por onde a gente vai encaixar as alças na lateral aqui. Então, eu vou passar a costura aqui, vou passar a costura aqui também. Nessa parte de baixo aqui também, eu vou passar a costura e volto para mostrar para vocês. Aqui na sacola, já passei a costura nas laterais, então ficou, e deixei aquela abertura que eu falei com vocês aqui, e agora a gente vai fechar essa parte aqui de baixo. Então, a gente vai unir aqui costura com costura, vir e passar uma costura para fechar aqui. A mesma coisa, nós vamos fazer do outro lado. Unir a costura com a costura e fechar essa abertura aqui. Já passei a costura fechando aqui as caixinhas de leite, agora eu vou desvirar. Aqui, prontinho, desvirei. E aqui eu fiz a pré-montagem da parte da frente.
E nós vamos marcar para poder pregar os botões, porque essas alças aqui vão ser presas com botões. Aqui eu marquei 6 centímetros, nós vamos posicionar a alça aqui, né, a partir desses 4, o botão tem que ficar aqui no meio. Então, nós vamos marcar aqui, olha, daqui de cima, nós vamos marcar aqui onde que vai ficar o botão. Então, o botão tá ficando a 2,5 centímetros aqui, nessa distância aqui. E vamos marcar o centro, então, ele vai ficar nessa posição aqui. Desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, marquei 6 centímetros. Vou posicionar a alça aqui para me servir de guia. Vou colocar o botão aqui no centro e vou medir 2,5 centímetros de altura. Então, 2,5 centímetros vai ser aqui. Eu vou pregar um botão aqui e o outro botão nessa medida aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou seguir o mesmo alinhamento. Aqui já preguei os botões, isso aqui é a caneta que apaga com o calor do ferro, daqui a pouquinho eu vou limpar isso aqui. Agora, a gente vai fazer uma abertura aqui para poder encaixar essas alças aqui. Então, a gente vai fazer a abertura do tamanho do botão. No meu caso, o botão tem 1,5 centímetro. Olha só, 1,5 centímetro. Então, eu vou fazer uma abertura aqui de 1,5 centímetro no centro, para tá abotoando as alças. Aqui eu já fiz a abertura, você pode estar riscando, né? Dobrando assim, vindo com a tesoura e fazendo um pequeno corte aqui. E depois, se precisar aumentar, você vai com a tesoura e aumenta aqui. Então, nós vamos colocar desse lado aqui. Esse aqui não tem problema, porque como o feltro não desfia, então, você não precisa fazer a casa, mas se você quiser fazer um acabamento também, você pode fazer. Então, vai ficar assim. E vamos pegar a outra alça e colocar na parte de trás aqui. Como eu falei com vocês, eu fiz a mesma medição e preguei os botões seguindo o mesmo alinhamento da parte da frente. Aqui, você toma cuidado para não ficar torcido e essa alça aqui já está pronta. A opção da alça grande, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o botão nessa lateral e o outro botão do outro lado, porque aí nós vamos aproveitar aquela casa que nós deixamos aqui, que se a pessoa quiser utilizar a sacola na transversal, é só ela tirar essa alça e colocar ela aqui pelo lado de dentro. Então, agora eu vou pregar o botão de um lado aqui e do outro lado da alça maior. Aqui já preguei o botão nas duas laterais e se você quiser utilizá-la como bolsa de lado, né, bolsa transversal, é só você vir aqui e encaixar nessa abertura que a gente deixou aqui. Aí, nós vamos colocar aqui e do outro lado também. Olha só, então ela vai ficar com essa opção aqui também, de utilizá-la de lado. Então, nós vamos finalizar com os detalhes das patinhas da orelha que a gente confeccionou. Aqui eu voltei com a alça de mão para a gente saber das medidas aqui. E nós vamos colar as orelhas aqui em cima, vamos colar as patinhas aqui. Você pode estar utilizando a cola quente ou a cola de silicone, mas eu vou estar utilizando a cola quente mesmo. Então, a posição que eu vou colocar vai ser aqui. Vou passar a cola aqui, nessa parte de baixo aqui da patinha, e vou colar aqui. Aí, você pode segurar um pouquinho para a cola secar e você pode medir do outro lado também. Vai colocar aqui, passar nessa parte aqui de baixo e vamos colocar do outro lado, seguindo o mesmo alinhamento e altura.
E vou fazer a mesma coisa aqui com as orelhas. A alça tá aqui, eu vou pregar ela aqui. Então, eu vou vir aqui, vou passar até a altura que eu vou querer, né, deixar a orelha. Vou passar, então, nesse pedaço aqui, vou levantar um pouco aqui e vou pregar a orelha aqui. Vou pegar o outro lado, passar a cola aqui também. Levantar um pouco essa alça, seguir o alinhamento, né, do outro lado. Tomar cuidado porque a cola quente seca rápido. Então, você vai colocar aqui. E depois que você fez, né, a pintura dos dois lados na cenoura, você pode colocando ela aqui para dar um enfeite, um detalhe, ou na lateral aqui de lado, onde você achar melhor aí. E você também pode estar utilizando ela, se quiser colocar um velcro e colocar aqui, aí é opcional. Você também pode estar colocando ela com uma cordinha para ela ficar pendurada aqui, ou como um chaveirinho, né, para ficar pendurada aqui. Eu acho que eu vou fazer essa opção. Eu vou pegar a cordinha e vou colocar ela como um chaveirinho. Aqui, então, eu vou utilizar, eu tive a ideia de fazer um pingente. Então, eu peguei uma linha de crochê na cor creme aqui. Você poderia pegar, né, branca, da cor que quisesse. E eu vou colocar ela aqui, ó. E aqui agora eu vou utilizar uma dessas pérolazinhas rosa, combinando com a sacola. Mas aí você pode estar utilizando o acessório que você tiver aí. Encaixei aqui. Aí aqui agora eu vou dar um nó aqui. E vou dar um nó aqui em cima também, para prender a miçanga. E tá pronto. E tem essa opção de você pendurar aqui, para dar um charme na bolsinha. E para finalizar, na parte de trás, você pode estar colocando um pompom. No canal aqui tem vídeo ensinando como fazer esse pompom. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição. E eu vou passar a cola aqui. Você pode colar com cola quente ou cola de silicone. E vamos posicionar aqui nessa parte de trás. E está pronta a nossa sacola de Páscoa com a opção de alça de mão e com a opção de carregar de lado na transversal. Espero que tenham gostado desse passo a passo, curta o vídeo, se inscreva no canal e baixe seus moldes no grupo VIP do Facebook. Tchau e até o próximo vídeo.